Olá, queridos, graça e paz. Vamos ao nosso devocional do dia de hoje. Estamos no dia 19/8/2026 e estamos em Ezequiel hoje, capítulo 1. E nosso versículo de sequência é o verso de número 9, que diz assim, ó. As suas asas uniam-se uma à outra, não se viravam quando andavam, cada qual andava para adiante de si. Hoje nós vamos dar sequência àquilo que nós estamos analisando sobre a glória de Deus, ela ser mostrada ao ser humano, ao homem, quando ela veio para a Terra para mostrar o plano da existência de Deus, o plano da aparição de Deus para a proximidade com o ser humano, com o homem, e o plano de proximidade, como que o homem ele realmente recebe o que Deus tem para ele, né? Nós vivemos um planeta e dentro de um planeta, fora de um planeta, existe toda uma criação e nós temos muitas coisas que não conhecemos que Deus haverá de mostrar para nós no dia que Ele fisicamente mostrar toda a realização e realidade do que Ele é. Mas para isso ele antes vem nos preparando com a nossa formação de entendimento para a compreensão nossa, de pouco a pouco, ir entendendo a verdadeira existência e recebendo a proximidade de Deus para conosco. Então, nós estamos vendo a glória de Deus sendo revelada. Para você entender melhor, acompanhe desde o primeiro versículo desse capítulo de Ezequiel 1, desde o início aqui no canal. Nós compreendemos melhor como que funciona e por que Deus mostra a glória dele e como que ela trabalha em nós. Nós estamos vendo que Ezequiel viu um anjo do Senhor, né, numa nuvem, e esse anjo do Senhor era a presença da glória de Deus, era de 4 seres, não era um, era 4 seres, 4 anjos do Senhor. E esses anjos tinham asas, e aqui diz, as suas asas se uniam uma à outra, não se viravam quando andavam, cada qual andava para diante de si. Hoje nós vamos falar sobre o reforço primeiro do porquê que Deus mostrou anjos com pernas de homem, perfil de homem, pés de homens, mãos de homens e asas. Né? Nós sabemos que o ser humano ele tem pernas, o ser humano ele tem pé, o ser humano ele tem mãos, mas o ser humano não tem asas. Então, por que essa diferença de identificação? Está mostrando claramente para Ezequiel que é uma proximidade entre aquilo que vem do mundo espiritual, o homem espiritual em Deus, com a presença da formação do estilo de perfil humano. Então, isso significa a glória, as características de Deus no homem. Então, as asas, ela mostra uma característica de um ser espiritual. E mãos, pés, pernas e perfil de homem, que mostra o que é a junção entre Deus trazendo a sua glória para convivência com o ser humano e o ser humano cooperando na participação da parte dele como humano em permitir e receber a glória de Deus em sua vida e deixar que a glória de Deus movimente, molde e domine seus passos, suas obras, aonde ele vai, o seu caminho, as suas pernas, todo o seu perfil humano e o seu rosto, que é o que nós vamos depois estudar um pouco mais. Claramente, há junção entre vida espiritual e vida material, vida humana, ok? Por isso que a glória foi mostrada ali para Ezequiel, representando o anjo do Senhor, repetindo, mãos, pés, perna e perfil de homem. Agora, nessa junção, mostrando que a glória de Deus ela veio, não é só para a mente humana
lembrar, existe Deus, existe céu, a Bíblia é linda, os escritos da Bíblia é maravilhoso e é isso aí, mas eu vou ver a minha vida particular humana. Não. A glória de Deus, ela existe para ela entrar na vida de rotina e movimentação humana, e tudo que as mãos operam, de tudo que os pés andam, onde as pernas vão, e em tudo que o ser humano vê, o rosto dele, onde ele se apresenta, o que ele faz. Então, a glória de Deus, ela veio para entrar em toda a nossa movimentação de existência, nos mínimos detalhes. Agora, nós vemos aqui que asa significa o viver de características de identificação diferenciado. Se fosse anjo sem asa, mostrava o perfil de um homem um pouco mais específico. Quando trata-se de asa, é um ser espiritual. Por que Deus deixou isso bem claro? Asas que voam e asas que cobrem. No verso anterior a gente fala sobre isso, né? Tinham mãos de homem debaixo das suas asas e aos quatro lados, assim todos os quatro tinham seus rostos e suas asas. Por que asas? Porque está falando que, por mais a obra do homem, física, material, do viver que ele tem que fazer as coisas aqui, ela está escondida debaixo das asas. Significa que mais poder, consideração e efeito tem o ser espiritual do homem e o ser espiritual em consideração diante de Deus do que ele é e o que Deus está fazendo com o homem, do que simplesmente as obras das mãos, o viver material. Então Deus olha o ser humano, Deus olha o homem e o vê com responsabilidade primária espiritual. Não importa se ele é carne, não importa se ele tem corpo, não importa se ele tem uma alma, se ele vive num planeta. Deus sabe tudo isso, mas a primeira coisa que Deus olha para o homem e olha para ele e diz: você dá conta de tudo que você faz, você dá conta de tudo que você é, você dá conta de tudo que você reage, é pela importância e pela consideração e pela responsabilidade do homem ser um espírito, ou seja, dele ser dotado de razão dada por Deus dentro dele. Deus colocou as razões de Deus na formação do homem, razão para uma boa manutenção e conservação. Então, essa responsabilidade espiritual diante de Deus, do homem ser razão, ele ser espiritual diante de Deus, ele vai dar conta do seu espírito. Veja que Deus não fala assim: cuidado que o seu corpo vai para o céu, vai ser transformado. Seu corpo vai para o céu. Não, nós vamos ser transformados. Agora, o nosso espírito e a nossa alma serão entregues a Deus. Por quê? Porque o nosso espírito e a nossa alma é algo que está sendo construído para o Senhor com responsabilidade de qualidade, de eleições, de escolhas diante de Deus. Então Deus nos vê primeiro como um ser espiritual. Por isso que na visão, os quatro seres que tinham perfil de homens tinham cada um deles duas asas que voavam e duas asas que os cobriam. Fala sobre o ser espiritual que avança, que voa na presença de Deus, que faz a obra de Deus, que vai em direção ao mover do Espírito. O que o Espírito de Deus está me movendo? O que o Espírito de Deus está me levando? Para onde o Espírito de Deus está me guiando? O que ele quer fazer comigo? Sempre observando o que o Espírito Santo está querendo fazer na vida do indivíduo, do ser, buscando a Deus para saber que direção o Espírito Santo quer levá-lo. E não só isso, a responsabilidade espiritual que o espírito do homem semeia na sua vida, ao seu redor, no seu ambiente, para aqueles que estão ao seu redor, e para a sua vida, para o seu presente, para o seu futuro, como também a responsabilidade da qualidade espiritual que ele age
como ser de asas, um ser espiritual, ela está protegendo ele. Então, as nossas obras de decisões de escolha, elas não são só escolhas emotivas, não são só escolhas do intelecto, né, físicas, materialistas, não. Deus está olhando para nós, contando e considerando-nos como seres espirituais. As nossas escolhas são de importâncias primeiro nas considerações espirituais. Se nós considerarmos as coisas espirituais como Deus as considera, as intelectuais, almáticas e físicas e materialistas, elas vão se orientando, elas vão se encaixando e vão se formando o querer de Deus naturalmente, conforme a medida das formações de Deus. A primeira instância de ordem é a espiritual de Deus na vida de todo o nosso viver. Por isso que a palavra diz: escolhei a Deus como único Deus, o único Senhor, o único Salvador, o vosso administrador, o vosso guia, aquele que é a vossa fonte, aquele que é tudo, para tudo e em todos. Por que a visão do homem tem que ser única em Deus? Porque Deus o olha com responsabilidade espiritual. Ele tem asas, ele é considerado por Deus como aquele que avança no espírito e aquele que se protege pelos cuidados espirituais que obtém. Por debaixo das decisões espirituais que Deus olha um homem, aí Deus considera o que ele faz nas suas obras materiais humanas. Então, debaixo das asas tinham as mãos de homem e tinham os seus pés de homens, ok? Agora, além de identificarmos que essas asas significa que Deus considera o ser humano em primeira instância como um responsável espiritual, ele aqui fala de que essas asas uniam-se uma à outra. E aí é interessante hoje a gente entender algo muito, muito bonito diante de Deus, né? Toda a glória de Deus, ela está mostrando aqui que ela trabalha com mãos, com pés, com rostos, com asas, com pernas, ou seja, com movimentações e movimentações dos sentidos. Nós podemos ver aqui que já falamos um pouco dos sentidos nos versículos anteriores. Você pode observar no verso 4 do canal aqui de Ezequiel 1:4, nós falamos sobre para enxergar a glória de Deus. O próprio Ezequiel, ele viu, Deus usou os olhos dele, os sentidos da visão, e ele começou a ver os efeitos que pareciam como efeitos de fogo, efeitos que diz aqui nos versículos anteriores, sobre as aparências e o resplendor, a aparência de brilho de âmbar. Todas as movimentações da glória de Deus, elas mexem com e são expressadas e trazidas no trabalho de Deus com os nossos sentidos. Então, Deus vem fazendo, ou seja, criando, edificando e formando a glória dele na nossa vida, que significa a essência dele na nossa vida, através de como as circunstâncias se movimentam e através do que nós permitimos Deus colocar e aderir da essência dele nos nossos sentidos. Nossos sentidos diante de Deus. E aí, aqui nos mostra quatro seres iguais. Um do lado do outro e um atrás do outro. 4 colados. Nenhum deles se viravam para trás, mas se precisava vir para trás, um corria adiante, né? Um do outro, porque estavam todas as asas dos 4 seres juntas umas das outras. Isso fala sobre o homem sempre ter a decisão de não regressar, mas tomar a responsabilidade de ir avante em todas as decisões espirituais que ele tem que tomar diante de Deus. E se ele precisa esperar, se ele precisa aguardar que algo seja feito ao redor dele,
quando alguns dos outros anjos que estavam, eram 4, que precisavam ir numa direção, aqueles que pareciam que estavam na frente ficavam como se estivessem atrás e os outros iam para frente. Então, mostra de que nós não voltamos para trás nas decisões de Deus, mas se precisamos pausar ou regressar uma atitude e converter-nos de um caminho equivocado, a gente para, a gente volta, conserta um caminho equivocado, mas nunca regressa da decisão em Deus de olhar para trás, ou seja, olhar para o passado, olhar para as destruições, de parar, de desistir na vida, de se destruir na vida. Isso são opções que não existem para aquele que é espírito com Deus, que nasceu para a vida, que nasceu em vida diante de Deus. Ele nasceu para viver. E ele não nasceu para viver a vida dele, ele nasceu para viver a vida de Deus. Então, vida de Deus não tem morte, vida de Deus não tem destruição, vida de Deus não tem desistência de vida, não. Vida de Deus é compromisso de aliança com a existência, é compromisso de aliança com a vida, é compromisso de aliança de escolher as coisas com responsabilidade de razão espiritual. Esse é o compromisso da vida. A gente avança, a gente não olha o rosto para trás, ok? Você precisa, repetindo, você precisa reparar alguma coisa, a gente pausa, a gente vai dar uns passos para trás para reparar o que precisa ser feito, mas não olha para trás. Então é por isso que os anjos ali eles estavam sendo juntos, as 4 asas dos 4 anjos, e eles não olhavam para trás, eles sempre iam adiante ou retrocediam mesmo olhando para frente, que era como se reparando alguns passos necessários para seguir adiante. Muito interessante essa forma de Deus mostrar a glória dele e identificando que ela começa a trabalhar nos sentidos. Aonde tem sentidos de audição, visão, percepção, reação, expressão, os sentidos que fala, os sentidos que o indivíduo se comunica, o ser se comunica, é o lugar que Deus também tem de espaço para trazer a liberdade dele em comunicação. Então, aqui nos mostra o ser espiritual, Deus trabalhando com a demonstração da glória dele através desses seres que continham asas. Agora, essas asas tocavam nas asas dos outros e eram 4, tipificando aqui as 4 estruturas que nós estamos coligadas entre o reino material, o reino intelectual e o reino espiritual, né? O próprio ser humano, ele é espírito, ele é alma e ele é corpo. São 3 dimensões. Junto com a presença de Deus, se torna 4 seres em junção. O ser humano é uma formação, quando ele está recebendo a glória de Deus, de 4 seres em junção. É ele no espírito, é ele na alma, é ele no corpo e é Deus, o Espírito de Deus, com ele. São 4 seres em vivência em junção, ok? Isso mostra que são as 4 formas de que, com a convivência que o homem começa a receber a glória de Deus, ele vai viver. Tem dia que você levanta, você primeiro fala com Deus, a sua comunhão do seu espírito com Deus. Depois você vai viver em espírito e você vai ver a sua agenda do dia, seu intelecto de raciocínio para a organização diária da sua rotina. Então é o seu espírito que se comunica com a sua alma, o intelecto da mente humana, sua mente que está organizando as coisas que Deus confiou para sua mão. Comunicação, então, primeiro do dia foi com o seu espírito com Deus, depois
seu espírito com a sua alma. E agora você vai lidando com as coisas, arrumando as coisas, o seu corpo começa a se movimentar, tocar nas coisas, organizar as coisas vão sair do lugar pela sua movimentação, vão ser edificadas, arrumadas, construídas, trabalhadas, enfim, o ambiente começa a se estabelecer porque a comunicação entre a sua alma, que veio da comunicação do seu espírito, que veio da comunicação de Deus com seu espírito, ela chega até as suas obras e as obras, as circunstâncias materiais e físicas começam todas a ficarem nos seus lugares. Isso é por conta de comunicação de vivência de 4 seres juntos. O Espírito de Deus com seu espírito com a sua alma com o corpo e o corpo com as circunstâncias físicas, ok? Agora, esses sentidos de comunicação e movimentação, 4 tipos de sentidos, eles não estão só no homem. Não é só o homem na existência que vê, não é só o homem na existência que tem a capacidade do sentido da fala, não é só o homem que tem a capacidade do sentido da percepção, não é só o homem que tem a capacidade do sentido da reação, não é só o homem que tem a capacidade do sentido do sentir, né, aquilo que vem até ele, não. Nós temos toda a natureza, ela está implementada, cheia de sentidos vivos. Né? A natureza se movimenta, ela escuta, ela fala, ela canta, ela muda, ela avisa, ela vai mostrando qual o tempo, qual a temperatura, o que vai acontecer, vai esfriar, vai chover, vai fazer neblina, o sol vai aquecer, o frio vai aumentar. Ela vai contando, ela vai falando, os animais, a natureza canta, a natureza abraça, a natureza te dá carinho, a natureza vai mostrando para você considerações, a terra traz para você presentes, flores, alimento, temperos, sustento. Tudo isso, a terra, a formação, as plantações, vem conversando, vem movimentando para amparar o homem. Tudo isso são seres vivos que Deus criou, sentidos vivos dentro da natureza, que ela mantém e ela conversa, e não só conversa, como cuida do homem, ok? E ao mesmo tempo ela deve ser cuidada pelo homem na manutenção de origem pura natural, sem agressão, para ela ser conservada, para que ela conserve a manutenção do homem também. É uma interligação. E exatamente esse estado dos 4 seres estarem juntos está dizendo que os sentidos que Deus comunica com o ser humano em vida nos sentidos do homem também são sentidos que estão na natureza. Então, por que 4 seres? Por que a visão de Ezequiel não foi um só? Só um ser com asas, só um ser com 4 rostos, só um ser que tinha os pés, o perfil de homem, os pés de homens, as pernas de homens, as mãos de homens. Por que não foi um só? Porque não está tratando ali apenas do homem. Deus está mostrando que quando a glória dele trouxe para a terra, para ser apresentada ao homem, na formação que Deus criou o homem, ele também criou a casa do homem, que é o planeta. E nos sentidos vivos que o homem foi criado, o planeta precisou receber sentidos vivos para a manutenção. Então, um ser é o homem, que é criado com sentidos vivos para Deus, mas tem 3 outras mais tipos de naturezas, de sentidos, que contêm sentidos vivos, que estão coligadas ao homem, que para a vida do homem existir e continuar na manutenção do projeto de Deus, a essência desses outros seres precisaram existir também. Então, são 4 anjos juntos. E aí, mais uma vez, nós podemos identificar de que esses 4 anjos juntos são outros seres que estão junto com o homem na identificação de conservação dos sentidos.
Melhor dizendo, o que significa isso? Nós, como homens, temos sentidos vivos coligados com Deus, a natureza, como lugar de amparo, ambiência para o homem, tem sentidos vivos coligados com Deus. Todo o mundo espiritual, né? Os anjos, os céus, toda a formação de existências de Deus são sentidos, são espíritos criados por Deus. E a própria Bíblia diz que os anjos, e anjo não tem um só, tem muitos. Os anjos de Deus foram criados para administrar e ministrar as bênçãos de Deus para o homem. A terceira natureza de seres com sentidos ativos. Sentidos em que detalhes? Sentidos de ouvir, ver, reagir, movimentar, falar, expressar, perceber, seres com sentidos. Então, a terceira instância de seres com sentidos que existem para ministrar bênçãos são os próprios anjos de Deus, os que vieram de Deus, e nós temos o próprio Deus, o próprio Espírito Santo, o próprio Jesus, que é o nosso Deus Trino, que é um ser espiritual que está conosco também, com sentidos vivos que se comunica conosco. Então, nós temos esses 4 anjos, significando na visão de Ezequiel, 4 tipos de grupos que contêm a presença de movimentação real e de movimentação celeste, as asas, que são seres espirituais, que estão interligados com os sentidos na existência. A essência de Deus, a glória de Deus, gerou e criou a vida de 4 repartições que estão interligadas. Em outras palavras, o homem está interligado com Deus. Uma vez que ele está interligado com Deus, ele está interligado a todos os que trabalham para Deus em favor dos homens, que se inclui os anjos de Deus que estão trabalhando a favor dos homens. Hebreus vai dizer lá que os anjos de Deus estão trabalhando a favor da salvação, restauração, restituição da humanidade. Então, o ser humano está coligado com Deus, está coligado com os trabalhadores de Deus, o ser humano está coligado com aquilo que é a natureza, o ambiente, o planeta onde ele vive, que são seres que têm existência de sentidos vivos, que se comunicam com o ser humano, e o homem está ligado com o próprio ser, que é ele mesmo, o seu espírito, sua alma, seu corpo. Então, a glória, a essência de Deus, foi manifestada e representada na ilustração de 4 anjos juntos. 4 seres espirituais e movimentacionais com aparência de perfil humano juntos, porque a vida humana, ela está coligada com os céus, está coligada com Deus, está coligada com os anjos, está coligada com o próprio homem e o próprio próximo, e está coligada com a natureza. Você é um ser espiritual que está coligado nas suas asas, na sua natureza de espírito, sua identificação celeste. Você está ligado a toda a existência de sentidos vivos. É por isso que o homem pode orar a Deus aqui e lá dos céus Deus ouve agora. Graças a Deus por isso. Por quê? Porque ele te responde, ele te ama, ele te cuida, ele te vê. E você é um ser que não é só físico, nasceu na terra, no pó e do barro. Não, você é um ser espiritual. Você nasceu do Espírito de Deus. É uma fiação elétrica que está lá dentro de Deus, que nasceu na terra. A hora que clama, a hora que chama, a hora que busca, a hora que se endireita na definição espiritual, pronto, bum, ligou. Está ligado à sua oração, seu coração, sua fé, sua vida, sua manutenção, sua direção, diretamente com Deus, o Alto-Poderoso, Todo-Poderoso, único e maior, majestade em toda a existência e excelso nos céus. Ok? Então, você e a humanidade está ligada a toda a existência espiritual, emocional e física. As asas, isso por meio da característica espiritual, as asas se uniam uma à outra.
ligadas à natureza, ligada aos céus, ligada aos anjos e ligada à própria formação de humanidade. E não se viravam. São formações que Deus fez. Deus criou o planeta, Deus criou o homem, Deus criou a raça humana, as gerações da humanidade, Deus criou os céus, Deus criou os anjos, Deus criou os céus dos céus dele, que é a eternidade, o lugar que ele mora, um lugar maravilhoso, esplêndido que ele mora. Deus criou essas coisas e elas não retrocedem, elas não mudam. Deus não fez nada para ser. Pensei errado. Poxa, não estava com a cabeça boa no dia que eu fiz. Não, Deus não é assim, não. Deus pensa muito bem, ele faz com excelência, o que ele faz completo e fica pronto e mantido. Então, quando ele fez os céus, é aquele padrão, e vai ficar assim, os céus de Deus. Quando ele fez a natureza do homem, da humanidade, estabeleceu antes da formação do planeta, vai ficar assim, a natureza é essa daqui, a original de Deus. Quando ele fez o planeta, as estruturas do planeta funcional, de origem material, de manutenção natural, é assim que vai funcionar o planeta, é dessa forma a natureza de Deus. Quando ele fez os anjos, ele criou toda a massa, né, de anjos e em cada hierarquia, é assim que vai ser os anjos, é assim que ele determinou. Por que ele fez cada um com a sua forma e não se viram para trás, não retrocedem na sua formação? Porque uma vez que Deus estabeleceu os céus, a morada dele, a essência dele, as criações dele, o homem, a terra, as comunicações com o ser que ele criou, o planeta e os demais que ele acrescentou para auxílio de todo o seu propósito e plano de vida do homem e de obras que ele tem, celestes, nada do que ele faz vira para trás, nada do que ele faz é desmanchado. Então, a natureza dos céus, né, a estrutura de formação dos céus, ela jamais vai se decompor. A estrutura de formações de origem, de consideração de Deus com o homem, jamais vai se decompor. A estrutura de origem de formação que Deus criou, a natureza, jamais vai se decompor. A estrutura de origem de formação que Deus criou, os anjos dele, jamais vai se decompor. Mas então por que o homem está sendo destruído? Por que Satanás ele foi destruído? Porque ele teve um engano na sua mente, pensando que ele tinha criado as coisas, ele achou que foi enganado pela própria mente dele por ele estar sentindo tão bem que ele era o Deus, que ele era Deus. Então ele se enganou, ele se tropeçou e ele se destruiu. Não foi que Deus decidiu mudar a natureza dos anjos, não. Deus não muda a natureza de ninguém. Quando ele decide formar a origem é primária e para sempre. Ele determinou nos altos céus, antes da criação da massa humana, né, de qualquer essência do planeta, antes de criar tudo, ele decidiu como seria a estrutura dos homens, da humanidade. Está lá? Estamos estudando lá em Pedro, ok? Então, voltando aqui, quando Deus decidiu a natureza dos céus, a natureza dos anjos, a natureza do homem, a natureza da terra, do planeta, da ambiência, do universo e fora dele, Deus estabeleceu de uma vez só. E essas naturezas celestes criadas pelo reino celeste não se viram, não se voltam para trás. Quando andam, sempre avançam, cada qual anda adiante de si. Foi chamado por Deus para ser daquele jeito, é daquele jeito de definição espiritual que Deus te chamou, é assim que tem que ser, e acabou. Mas isso aí é muito autoritarismo, é muito dono da verdade. Não é dono da verdade, é dono da realidade, da essência. Deus determinou lá, antes da gente existir, ele não veio consultar se a gente ia gostar do que ele ia decidir. Ele não veio, peraí, deixa eu pedir um conselho para você, eu estou pensando em criar um mundo, você pode me ajudar? Não, Deus não perguntou para nenhum de nós, né? Ele determinou o que seria melhor para o desenvolvimento da vida, da saúde, da movimentação, de toda a manutenção e estabeleceu as suas leis de vida funcionais. Se você estiver dentro dela, vai funcionar, senão vai dar choque. E nada pessoal com você. É você que deu choque com a funcionalidade natural real da essência da existência. Independente de que área seja, que assunto seja envolvido, do que se refere, não importa. Deu choque com a formação, não é Deus que está contra o indivíduo, é o indivíduo que desconectou aí,
de alguma coisa, né? Então, os seres criados, todos interligados com as suas asas, representação celeste, e com as suas asas interligadas não se viravam para trás, mas cada um andava adiante de si, avançando no que realmente são, que Deus os escolheu para ser, ok? E aí, essas junções das asas significa que uma das razões que você pode confiar que Deus vai cuidar de você, você não vai ser desamparado, é porque você está ligado a toda a existência. Você precisar de algo espiritual, Deus está te ouvindo, suas asas estão ligadas com Deus, porque você é um ser espiritual. Você precisa de algo intelectual, da natureza, da geografia, das movimentações naturais externas, você está ligado com aquilo que Deus quer e Deus vai te inspirar para fazer. Você precisa de qualquer coisa, você está com as suas asas ligadas aos 4 amparos da vida. Os anjos de Deus, o próprio Deus, o Espírito Santo e Jesus está ligado com as suas asas, funcionalidade celeste com você. A natureza e você mesmo é templo do Espírito de Deus que o Senhor vai falar e vai te mostrar o que você tem que fazer. Então, este é o poder da glória de Deus funcionando nos sentidos do ser vivente, e o ser vivente entendendo que ele está ligado às 4 naturezas poderosas formadas por Deus para a própria manutenção e sustentabilidade do ser humano, que é ligado com ele, que abraçou a glória dele. Amém? Que o Espírito Santo de Deus fale melhor aos nossos corações, deixe o Espírito Santo te envolver, né? Deixa o Espírito Santo tomar você, toda a sua visão, seu sentido, sua fala, sua movimentação, seu pensamento, aquilo que você reage, aquilo que você toca, aquilo que você vê. Deixa Deus levar você com as asas dele para onde ele quer. Não se defenda, não defenda seus pensamentos, deixa Deus te levar. Porque Deus te levando para onde ele quer, Deus está completando a obra dele e você vai entender melhor, mais rápido e ser cuidado mais depressa quando você vive o mover, o ir do Espírito de Deus, do que ele define espiritual. Essa é a sua responsabilidade como homem. E aqui a gente fala homem, mas é homem e mulher. Diante de Deus, as ordens e responsabilidades espirituais de consideração em primeiro lugar. Forte abraço, que o Espírito Santo de Deus fale melhor aos nossos corações e até mais.